Bom dia, gente, tudo bom? Nós vamos começar a nossa primeira unidade, que é uma visão geral dos SGBDs, dos Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados. Aqui é um roteiro que nós vamos apresentar, que é o gerenciamento de BD, conceitos básicos, finalidades do Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, abordagem do gerenciamento de BD, informações importantes e planejamento e projeto do BD. Nós vamos dar uma visão geral da disciplina em si. Aqui nós vamos falar um pouco do conceito de sistema de informação, certo? É um conjunto organizado de pessoas, hardware, software, redes de comunicação e recursos de dados que coleta, nesse caso a entrada de dados, transforma, que são os nossos algoritmos, e dissemina as informações em uma organização, que é a nossa saída de dados, certo? Foi muito que vocês fizeram na disciplina do professor Fabrício. As pessoas têm recorrido ao SI para se comunicarem utilizando uma diversidade de dispositivos físicos, hardware e instruções e procedimentos de processamento de informações, canais de comunicação e dados armazenados. Nesse caso, aqui nós vamos trabalhar a parte importante de um sistema de informação é o armazenamento de dados, que nesse caso serão os nossos bancos de dados que nós vamos dar nessa disciplina. Também temos uma parte muito importante, que é o processamento de dados. Dados processados ou transformados por algoritmos ou operações para produzirem informações úteis ao usuário. Certo? Nesse caso, o que acontece aqui? O que é um processamento de dados? Vamos supor que tu tem uma tela de uma tela de login e senha, tá? E tem um botãozinho lá para confirmar, para cadastrar. Tá? Aí tem um botão lá para cadastrar, certo? O que acontece? Isso aqui é um formulário, vamos supor que é um formulário de login e senha. Quando tu cadastra informações, eu quero cadastrar meu login e senha, quero cadastrar, certo? O que vai acontecer? Os dados de login e senha, esses dados de login e senha, antes de chegarem no banco de dados, tá aqui, ó, PD, antes de eles chegarem no banco de dados, eles vão passar por uma transformação, certo? Eles vão passar por uma transformação. Aqui que acontece o quê? O processamento de dados. Nesse caso, o login e senha vão passar por um processamento chamado cripto, que é a criptografia. Tá certo? É a criptografia. E aí, quando eu vou armazenar os dados de login e senha de qualquer sistema, esses dados têm que estar criptografados no banco de dados. Na verdade, o administrador de banco de dados vai ver os dados criptografados e nem vai saber. Outro exemplo, senha de cartão de crédito, número de cartão de crédito são criptografados também na base de dados. Mas no formulário do usuário, você vai digitar normalmente. E lá no meio do caminho, que é a camada de controle, vai ser o quê? Vai criptografar esses dados. E os dados criptografados vão ser armazenados no BD. Aqui. Da mesma forma,
Da mesma forma, o que acontece? Quando eu vou consultar, quando eu for fazer o meu login, quando eu desejar acessar o sistema, o que, que vai acontecer? Se a IDA faz a criptografia, a volta também vai passar por um processamento, porque os dados estão criptografados. Eu tenho que fazer a descriptografia dos dados. A descripto, a descripto dos dados. Se eu faço a criptografia na ida, eu faço a descriptografia na volta. E isso também é um processamento de dados. Galera, eu estou fazendo isso daqui porque foi a maneira de eu simular um quadro. Deixa eu limpar aqui. Vamos voltar. A organização precisa praticar a gerência de recursos de dados. A atividade que aplica tecnologias de SI como gerenciamento de BD e outras ferramentas gerenciais que detêm a tarefa de administrar os recursos de dados da organização para atender às necessidades de informações do usuário. Conceitos básicos sobre dados. Os dados podem ser organizados logicamente em caracteres, campos, registros, arquivos e BD, são nossos bancos de dados. O caractere é o elemento mais simples dos dados. Pode ser um símbolo, alfabético, número, entre outros. A visão física de um caractere é um byte, que é o elemento mais elementar de dados. Já a visão lógica, do ponto de vista do usuário, é o elemento mais simples dos dados, possível de ser observado e manipulado. Campo ou item de dados. Um campo ou um item de dados consiste em um agrupamento de caracteres. O agrupamento de caracteres alfabéticos no nome de uma pessoa, por exemplo, forma um campo nome. E o agrupamento de números em um total de vendas forma um campo total vendas. Por exemplo, quando você tem aquela caixinha de formulário, login e senha, é um campo de dados. O campo login e o campo senha. Em termos particulares, um campo de dados representa um atributo, que é uma característica, uma qualidade de alguma entidade. Por exemplo, se nós tivermos deixa eu ver aqui. Vamos lá, vamos supor que nós temos uma entidade chamada pessoa. E nossa entidade pessoa tem alguns atributos. O atributo nome, o atributo CPF e o atributo idade. Certo? Esses atributos aqui, se eu for criar um formulário, serão os campos para eu preencher. Nome, CPF, idade. E esses mesmos atributos aqui que eu escrevi no meu formulário, eles vão ser também armazenados como colunas no meu banco de dados. No meu banco de dados, deverá ter uma tabela chamada pessoa, e, e essa pessoa vai ter atributos, que são as nossas colunas no banco de dados. Nesse caso seria o nome, CPF e idade. Uhum. É bem tranquilo esse conceito de banco agora.
Vou limpar o frame aqui. Vamos indo. Vamos lá. Então, como nós vamos trabalhar com esse conceito de entidade. Entidades do mundo real. Pessoa, produto, vendas, consulta, cidades, entre outros. São entidades do nosso mundo real. Registro. Um registro representa uma coleção de atributos que descreve uma entidade. Um exemplo é o registro da folha salarial de um funcionário, que consiste em campos descrevendo atributos como nome, matrícula e salário. Foi o que eu falei anteriormente. Por exemplo, nós temos a entidade funcionário. O registro dele é composto pelo nome, por exemplo, CPF e salário. Esses são os registros que vão compor o meu funcionário, que é o conjunto de campos. Esse registro, esse registro seria algo assim, ó, lá no meu banco de dados. Tem colunas. Nome, CPF, salário. Aí, ó. Isso é um registro. Aí vai ter algum dado aqui, vai ter um dado aqui, vai ter um dado aqui. O valor, esse é um registro de um banco de dados. Arquivo. Uma coleção de registros afins é um arquivo ou uma tabela de dados. Desta forma, um arquivo de funcionários conteria os registros, ou seja, uma tabela, um conjunto de registros dos funcionários de uma empresa. Podem ser classificados quanto à sua permanência como o arquivo mestre, que é principal, o arquivo histórico ou acervo para fins de backup. Já o banco de dados é um conjunto integrado de registros ou objetos logicamente afins. Um objeto consiste em valores de dados descrevendo os atributos de uma entidade, além das operações que podem ser executadas sobre os dados. Os dados armazenados em um BD são independentes. Os dados armazenados em um BD são independentes dos programas aplicativos que os utilizam e do tipo de dispositivos de armazenamento secundário nos quais estão armazenados. Vamos explicar primeiro. São independentes dos programas aplicativos que os utilizam. O que seria isso? Você tem. Aí você aprendeu, professor Fabrício, o Java. Você pode fazer um programa em Java. E esse programa em Java pode acessar o seu banco de dados. Existem o quê? Para ter essa comunicação aqui, ó. Para ter essa comunicação aqui, eu preciso das bibliotecas, né? Para ter essa comunicação aqui, que pode ser o JDBC, JPA, Hibernate, certo? E aí também, ó, esse BD, ó, a consulta nesse banco de dados aqui, a consulta nesse banco, a manipulação de dados nesse banco de dados é independente da aplicação. Eu posso também ter uma outra aplicação paralela em Python, que também vai ter bibliotecas para acessar esse mesmo banco de dados. Percebo, independente se o banco fosse MySQL ou Postgre ou até Oracle, se fosse Oracle,
Independente de qual banco você utilizaria, eles são independentes do que? Da aplicação. Você pode ter duas aplicações desenvolvidas em linguagens diferentes acessando o mesmo banco. Não tem problema, certo? Não tem problema, certo? E o nosso banco também ele pode estar armazenado em um dispositivo em disco, o HD, ou na cloud, que é na nuvem, que é na nuvem. Fica a seu critério, que é o Firebase. O Firebase é um banco de dados em nuvem que a gente pode trabalhar, que é o banco de dados da Google. Não tem problema nenhum também. Deixa eu notar aqui. Esses aqui são os elementos lógicos dos nossos dados. Aqui é a interface de banco de dados do Portigri, que é o banco que nós vamos trabalhar, certo? Vocês trabalham com o professor Fabrício com MySQL, não tem problema. O SQL é uma linguagem padrão. A essência do projeto conceitual é independente de banco. Então, independente de qual banco você utilizar, os conceitos de banco serão os mesmos, tá? Não tem problema. Aqui nós temos as nossas tabelas de dados. Aqui nós temos as nossas colunas, que são os nossos campos que eu falei para vocês. Cada uma dessas linhas, as linhas no banco de dados são chamadas de tuplas. Cai muito no concurso esse conceito de tuplas, certo? Tuplas, certo? Então, cada uma dessas colunas aqui são os nossos campos da entidade. Poderia ser o bairro, o celular, o endereço de uma pessoa, o estado civil. E as linhas ou as tuplas do banco de dados são os nossos registros da entidade. Aqui, ó. Cada linha ou tupla são os registros da nossa entidade. Bom, eu não vou deixar a aula muito grande, eu vou tentar botar a aula entre 15 a 20 minutos.